Glória, glória, glória. Graça e paz, amados. Aleluia. Jesus Cristo é bom. Deus é bom. Aleluia. Tá ajeitadinho. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 23, versículo 11. Atos 23, versículo 11. Nós estamos meditando sobre a importância de sermos constantes na nossa fé. Amém? A importância de permanecermos na palavra recebida. Todo dia e o dia todo. A importância de entrarmos por fé, ou seja, sem vermos o resultado, porém acreditando que ele já existe. Darmos passos no invisível. Pegarmos o que não estamos vendo. Jamais confiarmos nas nossas emoções, mas aprendermos a ser liderados pelo Espírito Santo. Jamais implementando uma filosofia mental como chave teológica de interpretação da Bíblia, porém sendo simples como uma criança, em ouvir o Espírito Santo e se comportar segundo a sua orientação. E avançando assim, sempre, nós vamos sendo formados à imagem de Cristo. Avançando assim sempre, Deus vai trabalhando Cristo em nós. Deus vai trabalhando o seu Filho em nós. Deus vai formando o seu Filho em nós. De maneira que as pessoas que se relacionam conosco possam conhecer Jesus. As pessoas que nos ouçam possam ouvi-lo. As pessoas que nos tocam possam tocá-lo. As pessoas que nos ouvem e andam conosco possam andar com Jesus. E que nós possamos dizer com toda a convicção do nosso ser: eu já estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E aí textos como aquele: tudo posso naquele que me fortalece, você entende. Textos como aquele: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor, você entende. Ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Você entende. Você passa a ter um entendimento espiritual, porque você agora tem escolhas espirituais. Você tem decisões espirituais. Então a Bíblia faz sentido. A palavra de Deus se abre para você como um alimento. Amém? Paulo estava preso, passando uma situação muito difícil. Antes de Paulo chegar a Jerusalém, onde ele foi preso, um profeta o amarrou com o seu próprio cinto e disse para ele o que iria acontecer. Os irmãos tentaram impedir que Paulo fosse para Jerusalém,
já que Ágabo havia profetizado a sua prisão. Mas Paulo não era guiado por profecia, ele era guiado pelo Espírito. Mesmo que um profeta trouxesse uma profecia de Deus, de que ele iria ser preso, ele sabia que precisava ir. E ele passou por momentos terríveis aqui em Jerusalém. Ele passou por momentos terríveis logo em seguida. Mas num desses momentos, olha o que aconteceu. Capítulo 23 de Atos, versículo 11. Porque Deus nunca vai te deixar confundido. Na noite seguinte, Deus é um Deus que aparece nas nossas noites. O Senhor, não foi um anjo nem um serafim, foi o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Pois do modo porque deste testemunho a meu respeito, aqui em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Você não faz ideia, irmão, do processo que Paulo passou depois dessa palavra. Você tem que ler o livro de Atos inteiro. E você vai chegar em perseguições terríveis. Você vai chegar no naufrágio de um navio, num tufão chamado Euraquilão. Você vai encontrar o império das trevas fazendo tudo para que essa palavra não se cumprisse. Mas nós não somos pessoas que andam por vista. Nós temos uma palavra. Se ele disse que eu vou para Roma eu irei. Então aqui Paulo tinha uma palavra. Ele foi encorajado e disse: olha, como você testemunhou em Jerusalém, você vai testemunhar em Roma. Por isso que lá na frente, em um dos seus julgamentos, ele disse: eu apelo para César. E o líder que o estava julgando disse: olha, Paulo, a gente ia até resolver o problema por aqui, mas você apelou para César. Para César irás. Então, se você quer ser constante na fé, você vai ter que cooperar com o Espírito Santo em momentos que a coisa pode melhorar para você, e não é para melhorar, nem é para piorar, mas você está atento. Paulo tinha uma palavra de Jesus, que apareceu para ele na prisão e disse: coragem, porque como você testemunhou em Jerusalém, você vai testemunhar em Roma. Então ele sabia que o lugar dele não era mais em Jerusalém. Quando você tem uma palavra de Deus, o seu lugar não é mais onde você está. Quando você tem uma palavra de Deus vai te colocar em outra dimensão. Você tem outro lugar no Espírito. Jerusalém fala de uma base. Roma fala de um objetivo. Era a cidade mais importante da terra naquela época. Era a cidade das cidades, Roma. E Paulo, então, munido dessa profecia, dessa palavra que o Senhor disse para ele, em determinado momento disse: eu apelo para César. Uma fé constante coopera com o Espírito Santo. Paulo poderia analisar, ele era muito inteligente: eu posso resolver essa parada por aqui mesmo e ficar liberto dessa prisão. Mas meu negócio agora não é ficar liberto dessa prisão. Meu negócio é seguir viagem. E eu vou de graça. Quando você obedece o Espírito Santo, você não paga a viagem. Quando você obedece o Espírito Santo, você viaja de graça. Quando você obedece o Espírito Santo, Ele paga a viagem. Você pode ficar firme, porque nem que seja como prisioneiro, você vai para Roma.
Mas Paulo não olhou para aquelas prisões. Paulo olhou para Jesus aparecendo para ele dizendo: coragem, porque assim como você testemunhou em Jerusalém, você vai testemunhar em Roma. Então, quando Paulo apelou para César, Paulo não estava apelando para César, Paulo estava cooperando com o Espírito Santo. Muitas vezes você não será entendido, você não será compreendido nas suas atitudes, você não será bem interpretado quando você apelar para César. Uai, que isso? Agora Paulo saiu do sobrenatural, agora Paulo caiu da fé, agora Paulo entrou no natural, agora ele apelou para o governo humano. Não, é porque ele tinha uma palavra. Então, quando você tem uma palavra, você não perde a oportunidade de cooperar com o Espírito Santo. Quando você tem uma palavra, você não perde a oportunidade de ver as coisas na ótica daquela palavra. Quando Jesus deu aquela palavra para Paulo, tudo a partir dali tinha a ver com Roma na vida dele. Ainda que ele foi preso, ainda que ele fizeram um juramento de matá-lo, ele teve que sair às escondidas, não sei se antes ou depois disso. Ainda que ele entrasse num navio, o navio naufragasse, e ele fosse parar na ilha de Malta, e ainda que tanta coisa acontecesse, Paulo estava tomado pela convicção: eu vou pregar em Roma. Então o Senhor te diz: você não está sendo humilhado, você não está sendo envergonhado, você não está retrocedendo, você só está tendo a oportunidade de cooperar com o meu Espírito. Você não está apelando para César porque você é de César, você está apelando para César porque você é de Deus. O seu apelo é apenas uma resposta profética ao que Jesus te disse quando ele apareceu para você e disse: coragem, porque quando você pregou em Jerusalém, você vai pregar em Roma. Então Paulo sabia que a partir daquela palavra, todas as coisas cooperariam para o bem daquele que ama a Deus, daquele que era chamado segundo o seu propósito, que era levá-lo a Roma. Uma palavra muda a história da sua vida. Mas você precisa ser sensível para cooperar com ela, para entender que Deus está marionetando tudo a seu favor. E por favor, não atrapalhe. Tem hora que não é hora de facilitar as coisas. O cara diz: Paulo, eu podia te soltar aqui agora, mas você foi apelar para César. Para César você irá. Paulo, tudo podia ter facilitado, mas você conseguiu complicar. E dentro dele, não é que eu compliquei, é que eu estou seguindo uma palavra. Eu não compliquei nada, eu estou obedecendo o Espírito Santo. Eu sempre estou obedecendo o Espírito Santo. Eu sempre estou seguindo a voz. Eu não sou filho de uma circunstância, eu sou filho de uma palavra. Então o que Deus diz estabelece onde eu chegarei, e o que eu faço coopera com a sua obra. Porque de Deus somos cooperadores. Então Deus vai colocar pessoas no seu caminho como oportunidades. Deus vai fechar portas como oportunidades. Deus vai abrir portas como oportunidades. Deus vai mover céus e vai mover terra como oportunidades. E você só tem que cooperar com o Espírito Santo. E quando a sua carne te disser: agora você vai ficar numa boa, você vai dizer: carne, não é hora de ficar numa boa, é hora de seguir viagem. Porque ficar numa boa não é ser livre da prisão. Ficar numa boa é chegar em Roma. Eu não estou nem aí se eu vou chegar em Roma como um homem honrado ou como um homem desonrado,
como um prisioneiro ou como um homem livre. Eu sei que eu vou chegar em Roma. A gente preocupa muito com a nossa reputação. A gente preocupa muito com a nossa teologia, com o que o pastor vai pensar, com o que a sociedade feminina vai pensar, com o que os presbíteros vão falar. A gente titubeia demais, irmãos, e tem hora que você não pode titubear, você tem que ficar firme. E as pessoas vão te dizer: mas como que você escolheu continuar preso, cara? Se você podia escolher ser solto, para que você fez essa burrada? Por que você apelou para César, seu burro? Aí você vai dizer: obedecer o Espírito Santo nunca é burrice. Cooperar com o Espírito Santo sempre é sabedoria. E quando eu percebi que as coisas estavam conspirando para mim não ir para Roma, eu apelei para César. Porque eu sou um cidadão romano, eu tinha esse direito. E ele disse: já que você apelou para César irás. Quando ele chega no porto, e que eles começam a viagem, num determinado momento, olha para mim, Paulo percebeu que eles iam passar por uma situação muito difícil. Lá no capítulo 27, verso 9, diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Aqui você percebe que Paulo teve um discernimento, mas acrescentou algo da alma. Cuidado, fique apenas com o discernimento. Ele deveria ter dito o que ele disse depois, porque um anjo o visitou no navio e disse para ele: vai perder tudo, mas por sua causa todos serão salvos. Mas Paulo já tinha uma palavra de Jesus que ia para Roma. Então ele deveria ter dito: olha, nós vamos ter muito prejuízo e vamos perder tudo, mas não vai morrer ninguém. Ou pelo menos eu não vou morrer. Na verdade, essa parte que não vai morrer ninguém, ele só ficou sabendo depois, mas que ele não ia morrer, ele sabia. Por que eu estou te falando isso? Porque além de cooperar com o Espírito Santo, você vai ter que ter intrepidez de falar o que as pessoas não querem ouvir. Como não ouviram? Olha o verso 11. Olha o verso 11. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Claro, Paulo é um fazedor de tendas, é um pregador do evangelho. O piloto e o mestre são especialistas em navegação. Eu vou ouvir quem é especialista. Não, irmão, eu vou ouvir quem ouviu Deus. Forte esse aplauso. Forte esse aplauso. Você precisa ouvir um especialista. Já vou te dar a resposta na ponta da língua. Não, eu preciso ouvir quem ouviu o Espírito Santo. Paulo não entende de navegação, Paulo não entende de tufão, mas Paulo entende de Deus. Então, para que você seja constante na fé, você vai ter que ser intrépido.
para cooperar com o Espírito Santo e se manter prisioneiro quando dava para você sair livre. Número 2, você vai ter que aprender a ser intrépido para falar coisas que as pessoas não querem ouvir e não vão ouvir. Mas você não é covarde. Você não é medroso. Você abre a boca e publica. E aí a coisa foi ficando feia. Chegou um ponto que estava todo mundo orando no navio. Aprenderam a orar com Paulo na viagem. Chegou um ponto que estava todo mundo orando. Os presos estavam orando. Os soldados estavam orando. Os marujos estavam orando. O capitão estava orando. Estava todo mundo orando no navio. Porque imensa era a tempestade. Terrível era o vento contrário e a possibilidade da morte de todos eles. Agora, no Rio de Janeiro, um ventinho de nada matou um monte de gente lá nos barcos, no rio. Aí um anjo aparece para Paulo, e Paulo no outro dia diz assim: gente, o Deus a quem eu sirvo enviou o seu anjo, e o seu anjo me disse que por minha causa tudo vai se perder, menos as nossas vidas. Agora Paulo usou uma expressão muito interessante aqui na frente. Ele diz assim: o Deus a quem eu sirvo. A sua fé nunca vai ser constante se você não ter um coração de servo. A constância da fé nasce em quem vai para o último lugar. Ir para o último lugar não significa estar em último lugar. Significa estar em primeiro lugar. Porque Jesus disse: os últimos serão os primeiros. Mas por que você vai para o último lugar? Para que você tenha quietude para ouvir. Por que você vai para o último lugar? Para que você tenha desintoxicação religiosa para escutar no Espírito. Por que você vai para o último lugar? Porque é lá que Deus fala. Por que você vai para o último lugar? Porque você é humilde. E você não está buscando uma promoção humana. Quem sabe, de preso, eu vou me tornar um cara grande aqui no navio. Na verdade isso aconteceu. Paulo foi se tornando um cara muito proeminente nessa viagem, a ponto de que quando eles foram pular do navio, que os soldados iam amarrar todos os presos para que eles morressem, o chefe impediu que aquilo acontecesse para que Paulo não morresse. Todos os presos foram libertos por causa de Paulo. Você não tem ideia quanta gente está sendo liberta por causa da sua vida, irmão. Você não tem ideia o quanto a sua libertação está libertando outros. A sua cura está curando outros. O seu entendimento está dando entendimento a outros. A sua fé está enchendo outros de fé. A sua prosperidade está prosperando outros. Não tem como você receber algo de Deus e aquilo não transbordar para as pessoas. Tudo que é de Deus é transferível. Tudo que é de Deus é multiplicável. Tudo que é de Deus multiplica, multiplica, multiplica. Paulo era tão servo que o chefe se entregou a Paulo. Paulo conquistou ele de tal maneira que o chefe soltou todos os presos por causa de Paulo. E Paulo podia ficar assim, de boa. Mas olha para mim, quem tem um propósito nunca fica de boa, porque não há tréguas em tempo de guerra.
Está escrito na palavra: não há tréguas em tempo de guerra. Você não baixa a guarda, irmão. Você não abaixa a cabeça. Você está com lombo cingido, couraça, capacete, espada, escudo, calçando os pés, orando em todo tempo no Espírito. Você está sempre aceso no Espírito, para perceber quando é o diabo, quando é o homem, quando é a circunstância, para que cada um receba o tratamento que merece. Por que eu estou falando isso? Porque Paulo chegou na ilha de Malta, sabe o que ele fez? Começou a carregar gravetos para fazer uma fogueira. Ele não apenas serviu a Deus, ele serviu as pessoas. E tem muita gente que tem um coração assim: eu sirvo a Deus, você eu não sirvo. Essa pessoa não serve a Deus. Porque se você não serve a pessoa que você vê, então você não serve o Deus que você não vê. Quem você vê é Deus materializado para que você o sirva. O problema é que servir a Deus é maravilhoso, agora servir os outros, a serpente, ó, clau. Puxa, mas eu estou fazendo uma fogueira para eles. Eu estou fazendo uma fogueira, eu estou transmitindo vida, eu estou transmitindo avivamento, eu estou derramando a minha vida para esse povo, e agora essa víbora gruda no meu braço, inocula seu veneno em mim, e esse veneno começa a correr no meu corpo, e parece que eu vou morrer, parece que tudo vai acabar. Mas quem é servo, está no último lugar, é sempre preparado no Espírito. Quem é servo e está no último lugar, é sempre preparado no Espírito. Paulo chegou lá na fogueira, que era para aquecer todo mundo, e queimou a víbora. Toda vez que você servir pessoas, víboras te picarão. Para que você pense assim: eu nunca mais faço isso. Nunca mais recebo ninguém na minha casa. Nunca mais hospedo. Nunca mais empresto dinheiro. Nunca mais vou ser avalista de ninguém. Nunca mais eu vou fazer isso. Eu fui decepcionado. Não, querido, não seja alguém decepcionado. Seja alguém livre para sacudir a serpente no fogo. Então a constância da fé depende de uma intrepidez para que você coopere com o Espírito Santo e tope a parada que precisa topar. A constância da fé tem a ver com que você dizer e proclamar e publicar o que muitos não querem ouvir, mas vão ter que ouvir, porque você não tem outra coisa que dizer. Terceiro lugar, quem tem a fé constante serve ao Deus vivo. É servo do Deus vivo. E porque é servo do Deus vivo, vai para o último lugar. E se está no último lugar, não importa. Eu vou catar graveto para os meus irmãos. Eu vou juntar aquilo que o meu irmão precisa para se aquecer na sua alma, no seu espírito, no seu corpo, no seu ministério, no seu casamento, na sua família. De mim sairá serviço para que você vença. Mas de repente, você, cara, me picou? Como assim? Logo você? Estou fazendo uma fogueira para você. Toda essa fogueira, esses anos todos, foi para você. Foi para que essa fogueira se transferisse para dentro do seu espírito e você fosse uma tocha nessa geração. Agora você está pendurado no meu braço, mordendo, transmitindo veneno.
Mas a minha luta não é contra você. Minha luta é contra a serpente que está atrás de você. Minha luta não é contra carne e sangue. Minha luta é contra principados e potestades. Então eu vou lá na fogueira e sacudo a serpente. Meu irmão, deixa eu te dar uma palavra. Sara seu coração com as pessoas. Vou dizer novamente, sara seu coração com as pessoas. Arranca do seu coração a amargura, o ressentimento, a animosidade, o desânimo de servir as pessoas. Muitas vezes você não tem nem amargura, você não tem raiva, mas você se põe numa posição de proteção. Você cria um gatilho protetor. Eu não estou amargurado, mas também ninguém faz isso comigo mais. Não, pode fazer quantas vezes quiser. Eu vou continuar servindo as pessoas no fogo. Se o meu braço e o outro braço ficarem cheios de víboras, eu só terei uma grande oportunidade de aumentar o fogo. Eu não recuo, eu aumento o fogo. Porque além de graveto, agora o fogo vai ter gordura, o fogo vai ter carne, o fogo vai ter cheiro de churrasco. Porque a carne da víbora será queimada. Não, eu vou hospedar sim, eu vou emprestar sim, eu vou dar sim, eu vou discipular sim, eu vou ser pai sim, eu vou amar sim, eu vou ser o que eu sou até o fim. Eu não vou abrir mão da minha essência, porque uma víbora se pendurou no meu braço. Quem eu sou não é negociável por um veneno temporário. Quem eu sou não é negociável por um veneno que dói, que parece que interessante, que todo mundo ficou olhando para Paulo e esperou Paulo inchar e cair, todo mundo. É incrível como as pessoas não estão esperando que você se levante. É incrível como quando a serpente te pica, ninguém espera que você vai romper. As pessoas esperam que você... Quando fala assim, fulano está com câncer, pronto. Todo mundo fica esperando a notícia. Olha, você ficou sabendo? Fulano está com câncer. Todo mundo já fica esperando a notícia da morte. Fulano quebrou. Fulano faliu. Olha, fulano divorciou. As pessoas são más. O ser humano, a natureza humana. Por isso, a palavra de Deus diz: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, caminham e não se cansam, correm e não se fadigam. A minha energia não vem da sua aprovação, a minha energia não vem da minha carência suprida, a minha energia brota do Espírito e vem do amor do meu Pai derramado no meu coração. Eu não tenho que ser paparicado, eu não tenho que ser aprovado por você, eu não preciso da sua promoção. Quem me promove é a minha fé, e é de fé em fé, de glória em glória. Sabe qual é o seu problema? O seu problema é que quando a serpente pica você, você cria um estardalhaço tão grande. Vocês não estão vendo o que fizeram comigo? Aí, esse tipo de energia atrai mais serpente. Claro, uma de cá. Vocês não estão vendo o que estão fazendo? Que injustiça. Aí outra serpente vem.
Você começa, em vez de você repelir as serpentes, você atrai as serpentes. Quem é resolvido, joga a serpente no fogo e segue viagem. Quem é servido não abre mão do título de servo para ter uma segurança no sistema. Eu não vou buscar uma segurança do sistema para que ninguém nunca mais faça isso comigo. Eu vou me proteger. Vou pegar esse nome, ouvir, crer, vou criar um império. Vou criar um caixa único. Eu não vou ter problema financeiro mais. Eu vou criar um caixa único. E eu vou mandar no dinheiro. Eu vou mandar nos pastores. Eu vou mandar nas ovelhas. Eu serei o senhor de um império. Na verdade, é uma grande fragilidade na minha alma e insegurança. Ao invés de você continuar mergulhando no Espírito, com serpente e tudo. A fé constante continua servindo com a serpente no braço. A diferença é que a fé constante põe a serpente no fogo para dar um tempero ao fogo. Agora não tem só graveto, agora tem as minhas experiências de guerra. Agora o fogo que sai da minha vida não tem só revelação da palavra. O fogo que sai da minha vida tem experiências de guerra. Agora eu tenho cicatrizes de guerra. Está vendo essa cicatriz? Ela é uma história. Você está vendo essa outra cicatriz? É outra história. Você está vendo essa outra cicatriz? Eu tenho que te contar a história dela. E você está vendo aquela outra cicatriz? Eu vou te contar a história dela. E você ficará pasmo como o meu Deus é fiel. Como meu Deus termina o que Ele começa. Como meu Deus é Pai. Como meu Deus é o Todo-Poderoso. E eu vou continuar fazendo fogo para aquecer os meus irmãos. Eu vou continuar fazendo fogo para aquecer os meus irmãos. Eu vou continuar fazendo fogo para aquecer os meus irmãos. Eu vou continuar fazendo fogo para aquecer os meus irmãos. Eu vou continuar fazendo fogo para aquecer os meus irmãos. Mas você não tem condição física. Eu vou continuar fazendo fogo para aquecer os meus irmãos. Mas agora você não tem condição financeira, mas eu sei fazer fogo. Mas agora você não tem a condição conjugal, mas eu sei fazer fogo. Mas agora você não tem a condição familiar, mas eu sei fazer fogo. Mas agora você não sabe mais como levantar uma empresa, mas eu nos aprendi a fazer fogo. Eu tenho o Espírito Santo, eu tenho uma linguagem sobrenatural. Eu posso ter perdido tudo, mas eu continuo sabendo fazer fogo. Agora olha para mim. Todo mundo percebeu que ele não morreu. Todo mundo. Porque o tipo de víbora que picou ele era conhecida. Todo mundo estava esperando ele linchar e cair morto. E porque ele não morreu, olha o que a fé constante faz. A fé constante abre portas. Para que você sirva a príncipes. A fé constante abre portas para que você dê paternidade a reis. Faraó chegou a um ponto que ele disse: ó, você é o segundo depois de mim, mas você é o Deus de Faraó. Falando para José: você vai ser o Deus de Faraó.
Espiritualmente você está acima de mim, cara. Por que eu estou falando isso? Porque o líder da ilha estava doente. E quando viram que Paulo não morreu, levaram Paulo até ele. E Paulo curou o líder da ilha. E houve um avivamento em Malta. A fé constante te leva para o avivamento. Irão te procurar. Irão te achar. Para que o líder da ilha seja curado. Quinto lugar. A fé constante, apesar do avivamento, segue viagem. Ele podia ter dito, eu vou ficar em Malta, e eu duvido que alguém ali teria coragem de levá-lo preso para Roma, porque ele era prisioneiro. Depois de tudo que aconteceu, tudo que ele falou cumpriu, tudo que ele fez fluiu. Onde ele punha a mão o negócio acontecia. Ele podia dizer, eu vou ficar aqui em Malta. Mas Jesus já tinha dito que ele ia para Roma. Está muito bom em Malta, mas o melhor lugar é a palavra que Deus me deu. Nenhum avivamento justifica eu abandonar a palavra que Deus me deu. Porque o maior avivamento não é o que está acontecendo em Malta, é eu continuar crendo. O maior avivamento não é o reboliço que houve em Malta, quando ele não morreu picado pela serpente, quando o líder da ilha foi curado. O maior avivamento foi o Paulo dizer, gente, vamos embora para Roma. Como nós somos infantis. A coisa está boa, a gente pensa que Deus quer que a gente fique na coisa boa. O negócio está fluindo, aquilo para a gente é um sinal para a gente continuar. Se estiver dando errado, é um sinal para parar. Querido, sai disso. Não é porque está dando errado que Deus não está, e nem porque está dando certo que Deus está. Deus é Deus. E Ele é Deus da sua palavra, do seu espírito. Segue a palavra. Mas bem que eu podia me tornar um Deus em Malta. Não, não quero me tornar um Deus. Eu já sou um adorador de Jesus Cristo. Dizem a história, não a história, a história. Diz a história que depois da passagem de Paulo por Malta, nunca mais foi visto uma víbora naquela ilha. Quem vai em Malta hoje não tem medo de cobra, porque não tem cobra lá mais. Paulo queimou uma e todas fugiram. O Senhor te diz, você não tem que ter grandes vitórias, você precisa de uma. E eu vou alinhar tudo. Você precisa de uma. E eu vou alinhar tudo. Eu vou pôr tudo no lugar. Vence Golias, que o exército dos filisteus inteiro fugirá. Aleluia. Qual é a serpente que pendurou no teu braço? Qual é a serpente que te picou? O que é que estão fazendo com você para você parar de amar, de perdoar, de dar outra face, de andar a segunda milha,
de deixar a túnica e a capa. O que estão fazendo contra você? Estão te tornando uma pessoa azeda, amargurada, mal resolvida, travada. O Senhor te diz: jogue essa serpente fora e decide: eu vou amar de novo, eu vou perdoar outra vez, eu vou hospedar de novo, eu vou dar, eu vou fazer, eu vou ser o que eu sou. Porque a minha essência não vem da religião. A minha essência brota da minha comunhão com o Espírito Santo. Amém? Uma fé constante coopera com o Espírito Santo. Uma fé constante te dá um coração de servo. Uma fé constante te dá ousadia para falar o que ninguém quer ouvir. Uma fé constante te faz continuar gerando fogo para aquecer os irmãos, mesmo que a víbora te pique. Uma fé constante abre portas para que você sirva príncipes e reis. Uma fé constante não te deixa apaixonado pelo avivamento, te deixa mais apaixonado pelo Deus do avivamento. Como Filipe em Atos 2, pregando, paralíticos andando e fogo caindo, gente sendo batizada do Espírito Santo. E Deus falou para ele: sai daí e vai para o deserto. Vai pregar para um. Hoje, alguns pregadores, se não tiverem determinado número de pessoas, e se não tiver determinado número de entrada, eles não vão. Tem que ter um determinado número de pessoas e um número de entradas. Eles jamais aceitam o convite de deixar a multidão para ir servir o eunuco. Mas quem conhece o último lugar, como diz o livro do pastor José Rodrigues, quem é um remador do último porão. A ação da cruz. Tem um capítulo que diz: os remadores do último porão. Os que ficam lá simplesmente remando sem ver nada. Mas o navio está caminhando por causa deles. O Senhor te diz: desça para as galés, até que eu te exalte em Roma. Quem recebe essa palavra? Amém?